A gente já tem alguns tópicos a ser trabalhados hoje, por uma necessidade de visão minha, de assistência às formações, assistência aos alunos em processo educacional de formação do método Pilates. Então, montei algumas sequências de cronograma para a gente poder discutir e vocês também mandarem as informações para a gente ter uma interação bem interessante aí sobre essa live. A gente já estudou Pilates, já entendeu a teoria, sai da formação com bastante conteúdo, bastante conhecimento sobre exercícios, sobre sequências, mas a sensação é que estuda e fica, às vezes, em trava. Quando vai atender um paciente real, quando vai montar uma aula. Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Trava sempre quando acontece algum imprevisto, um paciente, uma patologia. Então essa live foi dedicada a você, a nós profissionais que passamos pelo processo de início de carreira dentro do método Pilates, além das outras formações. Então é mais para a gente direcionar o nosso conteúdo agora dentro do método Pilates. Eu sei que vocês já escutaram muito, ou vocês já se sentiram assim, sobre essas travas, esse receio, esse medo de primeiros atendimentos, de como abordar esse cliente, de como identificar as necessidades, individualizar os atendimentos, mesmo em turmas, em grupos, dentro dos atendimentos. É uma necessidade a gente falar sobre isso, porque é a nossa realidade de atendimento. Não é atendimento somente individualizado, particular ali, mas é um atendimento em grupo, dentro do estúdio, dentro de uma academia, dentro de um espaço em comum. Então a gente vai falar sobre esse direcionamento. O que falta, às vezes, muitas das vezes, não é conhecer mais sobre o método diretamente. Isso é muito importante. Estar a par dos conhecimentos da base do movimento, estar a base de toda a estrutura de consolidação sobre corpo, sobre movimento, sobre fisiologia do movimento, sobre anatomia. Isso é a nossa base. Porém, o direcionamento do método sobre elaboração de aulas, como eu vou atender um cliente X, atender um cliente Y, então tudo isso pode variar no decorrer do tempo. E aí a gente também vai falar sobre uma coisa que eu vejo bastante sobre esses profissionais. Eles sabem os exercícios, decoram as sequências, mas a insegurança ainda bate quando o atendimento é ali diretamente com o cliente. E aí, às vezes, acaba passando só o atendimento básico, exercícios que já estão decorados na cabeça, e não consegue evoluir esse quadro de movimento. É sempre pautado a algo mais seguro. Só que esse seguro é um layout de informação muito básico. Então, uma coisa que eu vejo bastante e que o pessoal relata para mim depois da formação, depois de um tempo, querendo trabalhar para alguém ou querendo montar seu próprio espaço, essa angústia, esse medo, essa insegurança sobre como é que eu vou gerenciar essa aula, né, como é que eu vou dominar esse começo, meio e fim de atendimento, como é que eu vou estruturar essas demandas de exercício, essas sequências, para não ficar aquela coisa decorada, aqueles mesmos exercícios, ou ficar pegando informações de internet apenas, talvez não conteúdo tão rico sobre conhecimento técnico diretamente, principalmente falando se é do método ou não é do método, né, os exercícios que estão incorporados diante do contemporâneo, o que é realmente da linha do Joseph, o que não é, então tem muitas dúvidas referente a isso. Então, são algumas coisas que eu vejo bastante e vou te garantir que a culpa não é sua sobre essa incapacidade, e nem falo que é incapacidade de entendimento, mas essa insegurança, essa estrutura de montagem de aula, né? Porque isso é um processo realmente educacional, de absorver as informações de uma formação e conseguir colocar isso em prática. Então, existe muitas procuras de mais cursos e mais informações e mais conteúdo, workshops, imersões ou pós-graduações, que nem sempre te dá esse direcionamento prático, direto, de atendimento. Então, essa abordagem real
de como tudo isso pode funcionar na prática de fato, transformar todo esse conhecimento teórico, que é o conhecimento prévio sobre os exercícios, colocar tudo isso em prática. Então, é uma vivência que precisa de um direcionamento. Então, é isso que a gente vai abordar e mais alguns outros assuntos aqui. Eu também já passei por essa região, por esse lugar de insegurança, de não saber o que fazer, de olhar a apostila, ficar folhando, ficar selecionando exercícios aleatórios, talvez, esse é mais fácil de passar, esse é mais fácil de ensinar. Então, eu já passei por esse processo de não conhecer completamente e não dominar também essa vivência diretamente com o atendimento. Então, todo início de carreira, a gente passa por essa turbulência, né, de sair de estudante e ir para a linha profissional direta de atendimento e o que fazer. Então, assim, é uma experiência já vivenciada, então queria passar um pouquinho a segurança que hoje eu tenho sobre os atendimentos e como eu construí isso, para ter essas etapas, né, para incluir para vocês mais opções de direcionamento. Sabia a teoria, tinha noção dos movimentos, fazia os exercícios que até então eu mais conhecia, fazia um repertório mais repeteco, né, repetitivo para os clientes, e faltava e sentia a necessidade de sempre estar estudando exercício. Parecia que eu queria aumentar cada vez mais a minha argumentação técnica de atendimento. Mas eu não sabia como isso era mais frustrante ainda. Estudar exercício e não saber realmente como aplicá-los, né? Então, quem já passou por isso ou está passando por isso em algum momento, comenta alguma coisa ou acene para mim, mostre a sua dificuldade, porque esse compartilhamento de insegurança e dificuldades no início ou em qualquer momento da fase profissional que você está, pode ajudar a gente também se relacionar e construir cada vez mais a nossa profissão, enriquecer mais ainda o nosso trabalho diante do método. Então, pode compartilhar suas informações de insegurança, como é que foi todo esse processo, como é que está sendo, ou como é que vocês imaginam que vai ser. Tem gente que talvez está começando agora, né, que está terminando ou fazendo a formação, então como é que vocês imaginam que vai ser diante dos atendimentos. Pode ir comentando aí para mim, daqui a pouco eu começo a ler as informações. E eu tinha a sensação que eu nunca estava pronta, nunca estava ideal ao atendimento. Meio que faltava sempre algumas coisas. Então a sensação é que eu estudava e ficava com mais informação e isso gerava mais ainda confusão na minha cabeça. É como se tudo que eu absorvesse fosse para mim e não para a aplicação. Consegui até relacionar algumas coisas diante do meu corpo, minha matéria-prima, né, ali de momento, mas não conseguia relacionar com o corpo do outro, e muito menos quando tinha patologia envolvida. Então, entender a biomecânica e fisiologia humana e entender também o processo metodológico do método, né, diretamente da linha do método. Então, tudo isso se conecta e a gente precisa ter um tempo e um direcionamento para poder absorver todas essas informações e conseguir direcionar o atendimento clínico correto, necessário, específico para cada paciente e aluno aí. Então, era essa minha sensação de confusão e gerava uma certa frustração, porque se eu não tinha essa clareza sobre o que eu estava fazendo, então eu gerava muita informação e pouca aplicabilidade. Até eu perceber que o problema não era estudar, era como aplicar tudo isso. Então, é um divisor de águas, é um botão que gira, né? São argumentos interessantes que a gente consegue observar diante do estudar e do aplicar, teoria e prática, né? No livro é uma coisa, no corpo vivenciado com o cliente é outra situação, e como que eu vou gerenciar todo esse dinamismo, né? Fazer essa ponte entre essas duas bases tão importantes, entre ciência, né, conhecimento de corpo humano, de movimento diretamente e aplicar com o meu cliente paciente, que muitos dos casos vêm com alguma queixa, alguma dor, alguma necessidade bem específica. Então, isso me gerava muita confusão. O que eu consegui fazer um pouquinho mais sobre essa clareza, fazer um diagnóstico e conseguir direcionar os
meus trabalhos de aplicação, era procurar de uma forma didática como tudo isso ia gerenciar dentro do atendimento direto. Uns erros muito comuns que eu passei e poderia, e vocês também podem relatar que já passou, ou já está passando por essa questão, é sempre estudar de forma acumulativa. Estudar e deixar realmente o conteúdo muito denso, né, complexo demais. Então, estudar, não aplicar, não acabar aplicando talvez um conceito, uma base, um princípio, não focar exatamente numa parte, mas sim querer aplicar o todo, a todo momento. Então, isso gera muita confusão. A gente entende que o processo nosso, profissional, é junto com o nosso cliente. Obviamente, a gente quer ofertar sempre o melhor para ele, o completo. Mas esse completo só vai sair de uma linha, de um ponto de partida. Esse ponto de partida é estudar sim, mas é colocar em prática esses conceitos. Então, quando eu estudo 1, 2, 3 pilares do Pilates, ou um conceito, um princípio, um exercício, uma sequência, vou focar no Cadillac, vou focar no Reformer essa semana, eu vou explorar meus clientes diante desses movimentos, eu vou dar movimentos de rolamento, eu vou identificar em cada coluna como é que funciona a flexão, como é que cada coluna funciona na inclinação, na rotação. Então, isso gera blocos de raciocínio. Não fica cada um fazendo aleatoriamente alguma coisa naquele momento, porque aí a confusão aumenta. Então, focar aquilo que eu estou fazendo é importante, eu poder identificar exatamente o que eu preciso trabalhar com cada um, mesmo o exercício sendo o mesmo o material de apoio, de sequência sendo o mesmo. Então, assim, eu tenho que identificar em cada um a sua necessidade. Então, isso também ajuda você a anexar teoria e prática, né? A aplicação. Revisar sem direção, o revisar do conteúdo sem direção, para que eu estou estudando e para quem eu estou estudando, né? Qual é a necessidade direta que eu não estou conseguindo enxergar ou adaptar o movimento para alguém. Adaptar e não é modificar o método, é adaptar a necessidade de construção de movimento. Então, essa é a nossa intenção de estudar e aplicar, para poder realmente ter esse olhar. Essa leitura corporal é muito importante. Ela vale muito mais do que decorar várias sequências de movimento que eu não consigo identificar dentro do meu paciente, meu cliente, algo que precisa ser identificado. Porque um roll-up, um rolamento da coluna, não é igual para todo mundo. Então, qual parte, qual segmento da coluna está realmente compensando, está realmente em trava, está realmente limitado a uma questão de mobilidade? Então, esse olhar é importante. Por isso, eu estudar e aplicar é importante. E quando eu for revisar, eu direciono essa revisão. Eu faço a revisão por etapas. Eu vou estudar os exercícios mais simples, mais simplificados, não porque a aula vai ficar básica, mas porque eu preciso refinar esse olhar. Mesmo quem está no avançado, o avançado só foi construído com uma base. Então, a gente não tem que se preocupar diretamente com aquele exercício muito elaborado. A gente tem que se identificar e se preocupar cada vez mais com o exercício de base. Porque é dali que vai construir toda a fundamentação de movimento, estrutura, mobilidade, flexibilidade e força. Então, realmente, o estudo e a revisão tem que ser direcional àquelas etapas que eu estou vivenciando com os meus clientes. E não se preocupar se diretamente eles vão achar legal, ou divertido, ou chato, mas sim que estamos construindo junto. É necessário passar por essa construção. Teoria sem prática gera muita insegurança, então, assim, realmente você conhece muita coisa, mas no finalmente não consegue aplicar quase nada, não tem essa vivência, não tem essa experiência, e isso é comum logo no começo, né? A gente fala assim, eu quero conquistar um espaço no mercado de trabalho, conseguir um lugar para dar minhas aulas, ser instrutor, ser instrutora, mas eu não tenho essa vivência. Então, a vivência parte da gente também. A gente tem que fazer a vivência prática nossa. Tudo isso faz também essa consolidação de conhecimento. Mas prática com clareza, e prática com clareza gera muito domínio. Então, quando a gente tem clareza sobre essa prática, conseguiu realmente fazer o link teoria e prática, a gente vai tendo mais clareza e desenvolver cada vez mais a nossa metodologia de atendimento.
O que a gente mais pode pontuar também sobre isso é sobre algumas estratégias que a gente pode seguir. Eu segui essas estratégias aprendendo, estudando, tendo mentores, tendo alguém que me auxiliasse nesse caminho, nesse início. Eu passei uns 2, 3 anos tendo muita dificuldade em colocar em prática o que eu conhecia, o que eu queria passar para o meu cliente. Sensação que eu dava aula, mas era uma aula meio que configurada naquele momento, mesmo montando aula em casa. Antes, né, do atendimento, era muita sensação que eu tinha, que eu dei aquilo que meio que foi lembrando de emergência na cabeça, alguns movimentos bem repetitivos, aulas bem próximas uma da outra, porque não tinha o domínio, não tinha clareza, não tinha o direcionamento sobre como tudo isso seria aplicado. Uma estratégia bem de interação com a teoria e prática é colocar realmente prática com intenção. Então, não é só praticar, é praticar com objetivo, ter um norte, ter quem eu vou aplicar, simular atendimento, imaginar alguém sobre a sua montagem de aula, imaginar já é um caso, talvez um paciente seu, simular alguma vivência real, observacional, então observar, fazer um estágio, né, observacional, fazer uma vivência observacional, nos ajuda a ter também um pouquinho mais essa proximidade de aplicação, conhecer outros profissionais que estão trabalhando já na área, ter mais proximidade sobre esses conteúdos, porque se a gente fica fazendo cursos, workshops, formações, pós-graduações e não ter a vivência dentro do espaço de atendimento, a gente vai absorver muita coisa, mas muita coisa que a gente ainda vai ter que direcionar, funilar, para poder chegar para o resultado final do cliente. Então, ter essa troca, né, de informações diante dos profissionais que já estão na área é muito importante para te deixar mais seguro de que é um caminho a ser construído, mas é um caminho direcional, não é um caminho perdido, né? Não é culpa sua em relação a toda essa insegurança inicial, mas sim esse direcionamento vem com outro profissional te acompanhando ou te dando algumas instruções sobre estratégia, sobre direcionamento, sobre etapas, sobre informações, não só de conteúdo teórico, mas realmente de conteúdo aplicável. Então, treinar com colegas, treinar sozinho, treinar mesmo a base dos movimentos, com colegas, com parente, com alguém da casa, fazer uma aula pensando em aquela patologia, ou fazer uma aula pensando naquele situação de descondicionamento físico, observar detalhes do movimento, observar o que às vezes um faz, o outro não faz, naquele mesmo exercício. Então tudo isso gera um olhar, né? Se desenvolve um olhar clinicamente mais aceitável. Então tudo isso vai gerando mais familiaridade. Então quando a gente consegue treinar, a gente gera algumas respostas físicas nossas, de conhecimento, de propriocepção, de sensibilização, e também quando a gente observa e quando treina mais ainda, além do comando verbal, né, dando instrução para outro amigo, ou para algum parceiro de profissão, ou para o próprio ciclo familiar, a gente gera ainda mais domínio sobre esse comando. Então a gente tem que colocar em prática o quanto antes, qualquer conhecimento a gente tem que aplicar. Porque eu não estou trabalhando na área, então eu vou focar em outras coisas, mas cada vez que não faz essa vivência, se torna cada vez mais distante esse conhecimento teórico e prático, tá? Observar aulas reais, como eu já disse, observar esse profissional trabalhando, não só olhar o todo do ambiente, não só se o equipamento é isso, ou se a luz é legal, mas olhar exatamente o movimento, exatamente o comando que esse profissional está ofertando a esse cliente é muito importante. Tudo bem? Quem está aí entrando, comenta aí algumas angústias, algumas travas, algumas inseguranças sobre esses atendimentos aí, principalmente no início da carreira. Bom, mais uma estratégia, mais um caminho, né? A gente pode servir como revisão de foco clínico. Então, quando a gente vai revisar alguma coisa, a gente tem que pensar em algo, pensar que a gente está revisando coisas para ser complementadas, não isoladas, né? E se for pensar em alguma revisão, eu vou estar estudando mais do mesmo ou repetindo aquelas informações, mas eu tenho que pensar em alguma coisa, eu tenho que imaginar alguma situação que eu realmente vou aplicar aquilo.
Então, focar uma aula para alguma patologia, ou direcionar, ou tentar imaginar que todo esse processo, por mais que uma patologia seja multifatorial, a gente ainda tem algumas estratégias biomecânicas, estratégias, né, de saúde em geral, de condicionamento físico, que desfavorecem ou favorecem essa inflamação, essa disfunção, ou essa desorganização do sistema. Então, fazer o link dessas informações gera um resultado de conhecimento adquirido para ser aplicado. Você precisa revisar sempre com um problema real na cabeça. É sempre importante que você tenha algo, algum objetivo. Isso foi uma das estratégias que me deu muita segurança, porque eu não montava aula para lombar, eu montava aula pensando nesse público. Porque a gente sabe que cada lombar é diferente uma da outra, independentemente se tem uma hérnia envolvida. Porque é multifatorial, então qualquer respostas individuais, isso é interessante sim. Eu montava layouts de movimento ou sequências, repertório de exercícios, pensando numa patologia não específica para aquela pessoa, mas uma patologia lombalgia. E pensava todas as disfunções que poderiam estar envolvidas, porque aí eu tenho mais argumentações, eu tenho mais opções sobre o que construir diante do meu caso clínico ou do meu paciente direto. Então, não existe uma aula para dor lombar única que vai funcionar para todos os casos. Existe um direcionamento multi, né? Mas eu entender que a base fisiopatológica funciona dessa forma, entendendo que a fisiologia está fora, porque envolve uma disfunção, envolve uma lesão, envolve uma queixa, eu tenho que procurar essa causa. Então, sim, o direcionamento não é exatamente nessa região segmentar, não é naquele local que eu vou focar e vou dar a aula inteira para essa lombar ficar fazendo o movimento, entendendo que é um circuito que está disfuncional. Então, quando eu tenho essa vivência, essa abordagem de corpo, de sistema, eu paro de se preocupar um pouco com a queixa diretamente, ó, a dor vai ser levada em questão, mas eu penso exatamente em quais estratégias que eu vou levar condição e saúde para aquele segmento, pensando na lombar como exemplo. Então, todas essas estratégias me ajudaram a ter o norte sobre o meu atendimento, a ter clareza sobre a aplicação. Eu tenho que enxergar o movimento, eu tenho que construir esse direcionamento para poder fazer um diagnóstico cada vez mais preciso, o diagnóstico funcional, o que o corpo faz e o que o corpo não faz. Se ele não está fazendo por uma questão de estrutura alterada ou se ele não está fazendo por função alterada. Então, testar a função, que é testar o movimento, e testar a estrutura, que é testando diante do movimento, como é que essa estrutura, essa postura, como é que essa vivência postural acontece, é muito interessante. Então, você pensa em uma situação e monta suas aulas. Não pensando no João ou na Maria, mas pensando na lombar, que todo mundo tem, e por que em alguns casos, ou grande maioria dos casos, enfim, a gente tem esse histórico de hérnia ou lombalgia ou lombociatalgias, né, que envolve também a resposta neural dos nervos. Então, tudo isso é um protocolo que a gente pode seguir como direcionamento. E aí, depois a gente tem com mais objetivo com esse paciente ou com essa queixa, a gente consegue aplicar exercício com intenção de recuperação, intenção de busca essa saúde. O que é mais importante de tratar uma causa é ir até essa causa para resgatar esse corpo, essa vivência sobre a saúde. Quando você coloca um paciente na sua mente, a teoria deixa de ser abstrata e vira uma decisão clínica. Então, realmente, a teoria que era para o atendimento clínico se torna realmente uma decisão garantida, uma estratégia de protocolo clínico. Então, você deixa de ter um exercício aleatório e se torna cada vez mais direcional. Você vai conseguir tratar muitas pessoas fazendo uns layouts muito próximos de movimento. Porque não existe um movimento único que cura ou que trata uma lombalgia pensando nela. Mas existe realmente uma teoria, uma conexão do sistema que passa pela região lombar. E aí você identificar qual é em cada um essa necessidade específica. E aí nessa parte de conteúdo, uma argumentação muito boa é sobre essa prática diretamente. Então essa vivência
Se você quer destravar na prática, faz isso hoje, né? Faz isso agora, começa a colocar em prática essa semana já. Hoje é segunda-feira, já começa a partir de amanhã pensar em algumas coisas de realidade, de vivência com seus clientes, para se preparar para esse público que vai vir. Porque a grande maioria vem com alguma queixa. A gente não atende apenas por condicionamento físico, né? A maioria dos casos tem queixa envolvida e são queixas de inflamação, e são queixas crônicas, e são queixas que têm alta, grande demanda de disfunções. Então, a gente vai realmente levar um atrativo para a saúde, fazer uma reabilitação dentro do método, próprios exercícios gera sua reabilitação. Eu não preciso ficar pegando exercício de outras origens ou de outros segmentos metodológicos para aplicar dentro dos meus atendimentos aqui no Pilates, né? Então, quando a gente se torna autoridade, tem o domínio, a clareza sobre base de movimento, sobre necessidades desse corpo, de entender como é que tudo isso vai funcionar sobre um sistema biomecânico, a gente tem muita segurança em aplicar medidas corretivas, exercícios corretivos. Isso se torna reabilitação. E aí você vai definindo cada vez mais, refinando, você define o que ele precisa mais, se é mobilidade, se é flexibilidade, se é estabilidade, porque você já desenvolveu, além de um olhar teórico, um olhar clínico, de observacional. Você está observando o seu cliente fazer um movimento e você vai identificar o que falta para esse corpo, se é mobilidade, se é flexibilidade, se é estabilidade, força. Pensando que tudo gera uma resposta no sistema. Só que em qual momento eu vou ter que mobilizar mais, qual momento eu vou ter que flexibilizar mais e qual momento eu vou ter que fortalecer mais. Quando não tem queixa, fica mais tranquilo a relação sobre essas etapas, porque eu coloco isso na exploração. Mas quando envolve patologia, eu tenho que ter uma dosagem. E essa dosagem vem muito com esse domínio prático, de colocar em prática a teoria, de colocar em prática esse raciocínio. Então, fale para mim, eu acene, manda um coraçãozinho se isso faz sentido para vocês. Manda se está gostando do material que a gente está abordando hoje, quais as dúvidas de vocês sobre a interação com seus clientes, com seus pacientes, alunos, tá? Porque tudo isso me gera também um direcionamento da minha fala aqui com vocês, tá bom? Se faz muito sentido, manda um coraçõezinhos aí. Bom, e aí você monta também uma sequência simples de movimentos, 3 a 5, 6 exercícios para ter um layout pequeno sobre aquela patologia, pensando exatamente em algum caso mais clínico especificamente. Então a aula toda não é para ser vivenciada como aula para lombar, mas em alguns momentos você vai dar necessidades específicas. Se você já identificou que ele precisa trabalhar mais mobilidade, foca na mobilidade nesse final de aula. Né? Você pode gerar um repertório próximo para todo mundo ou igual para todo mundo, até 80% da aula, e no final da aula você acaba colocando um repertório mais específico para aquela situação corporal, levando em consideração a sua queixa, levando em consideração a sua dor, né? A sua disfunção, a sua lesão, seja lá qual fase ela estiver. Porque aí você realmente vai dar condição para um tratamento, além de um condicionamento físico, trazer para a saúde um condicionamento físico de reabilitação. Então você consegue unir a reabilitação, prevenção e condicionamento físico na mesma aula, no mesmo atendimento, para o mesmo cliente. Porque é isso que o corpo precisa, ele precisa se recuperar naquele momento, mas ele precisa também manter as estruturas. Então tudo isso faz muito sentido quando a gente começa a ter esse olhar de observar, ele precisa de mais mobilidade, mais flexibilidade ou mais força. E eu trabalhar exatamente aquilo que ele precisa. Ele tem sustentação, ele tem equilíbrio, ele tem base, ele tem core, ele tem estabilidade de tronco? Não, ele não tem. Então, nesse final de aula, eu vou dedicar a esse momento para ele, essa vivência um pouco mais específica, um pouco mais intensa. Alguém que é muito rígido, que tem muitas dificuldades de mobilidade e flexibilidade, é um corpo rígido. A coluna não faz rolamento, a coluna é uma prancha, é retificada. Nesse momento, no final de aula, eu vou colocar mais movimentos de rolamento, mais movimentos que induzam essa coluna a flexibilizar e a se mobilizar. Então, tudo isso gera uma resposta numa cadeia que está em sofrimento. E a lesão, a disfunção, a dor, a queixa
está associada a isso. Então, não focar apenas no segmento é interessante, é importante, é um sistema, é um circuito, olhar o corpo como um todo. O tronco sempre vai dominar o que a gente precisa trabalhar sobre respostas de ombro, de joelho, de tornozelo. Olhe para a estrutura do tronco, veja como ele está reagindo aos movimentos de flexão, movimentos de extensão, movimentos de inclinações, movimentos de rotações. Avalie esses 4 planos de movimento e aí sim você vai conseguir tratar um sistema e não focar exatamente numa aula específica de um joelho, de um tornozelo, porque isso vai gerar uma resposta momentânea, mínima, mas não de saúde, de estabilização central, estabilização global. Tudo bem? Então coloque em prática essa semana e me comente aí se isso faz sentido para vocês. Uma coisa que eu acho importante, que eu coloquei aqui no nosso cronograma, para não esquecer de nenhuma etapa, é que vocês não tenham essa ansiedade de colocar tudo em prática. Tudo em prática. Eu aprendi vários exercícios e vou colocar tudo para o meu cliente, né? Uma coisa de cada vez. Né? Então, a gente faz uma estruturação de aula e a gente coloca cada coisa no seu eixo. E, assim, o aluno também tem essa percepção de que são coisas jogadas, né? Então, a gente tem que ter esse direcionamento de que a gente vai trabalhar. Eu posso trabalhar mais tronco e braço numa aula, eu posso trabalhar mais tronco e perna numa aula. O tronco sempre vai estar presente, porque existe essa resposta de centralidade dentro do método, eu sempre vai estar presente, é daqui que parte todos os nossos fundamentos de movimento. Mas eu preciso direcionar em qual etapa a gente está fazendo isso, para não se tornar aquela aula muito dinâmica, muito eclética e ficar perdido sobre a estrutura de movimento. Eu exploro o equipamento, é interessante, é importante. Eu exploro o posicionamento que o meu cliente está, é interessante, importante. E eu exploro todas as argumentações de postura. Então, se ele está deitado, ele não vai passar a aula toda deitada. Porém, eu vou fazer variações de movimentos com ele deitado. Eu coloco ele de joelhos, eu uso variações de movimentos de joelho. Eu coloco ele sentado, eu uso variações de movimento sentado. Se eu percorrer por 3 planos, por 3 posturas na mesma aula, eu já dei uma aula bem dinâmica, bem prazerosa proprioceptivamente falando. Então, eu vou ter muita informação para esse sistema chegando. Eu não preciso ficar senta, deita, levanta, vira, deita, senta, levanta, porque isso gera muita insegurança nossa, porque parece que gera um layout muito grande de transformações e também gera uma sensação de que você não está sabendo dar aquele domínio de aula. Então, saber usar e explorar seu ambiente de trabalho também é um ponto a levar a sua segurança nessa prática. Né? Então, explorar os movimentos são importantes, mas não colocar tudo isso ao mesmo tempo. Gera um protocolo de exercícios de montagem de aula, onde eu gero 3 posturas. Ele vai estar deitado, depois ele vai para o sentado, depois ele vai para o ajoelhado. E assim finaliza a minha sessão, o meu atendimento. Então, tudo isso também gera uma estratégia de segurança, onde eu consigo saber em cada fase, em qual etapa aquele exercício, aquele momento, aquela vivência do paciente diante do movimento está. Tá? E aí uma coisa que eu ressalto bastante, então o que te trava não é a falta de conhecimento de fato, é a falta de aplicação, é a falta de começar, de dar esse pontapé inicial. Seja você mesmo, com você mesmo treinando, fazendo a montagem de aula, chegar mais cedo no estúdio, colocar um pouquinho em prática, né, fazer o simulado desse movimento, ver o layout desse estúdio, como é que tá, se eu só tenho solo para trabalhar, já separa os instrumentos que você vai trabalhar. Então, essa preparação antes do próprio atendimento gera também uma maior segurança para os atendimentos, né, porque a gente precisa ter esse tempo de absorção, né, de aprendizado. Então, a gente vai tendo esse tempo diante da nossa profissão. E a gente é normal, todo mundo começou de alguma forma. Né? Estudar em casa, montar a aula em casa, não deixar para pensar os exercícios na hora que o cliente chega. Então, por isso que eu tenho que estudar, obviamente, teoria, aplicar cada vez mais, chegar mais perto dessa prática cada vez mais, para que quando eu chegar realmente no atendimento real, direto, eu tenha mais segurança. Então, tudo isso é sempre interessante eu colocar em prática. Tá? E um convite que eu vou fazer para vocês é que no dia 23/4 eu vou fazer um evento aplicando a essência do Pilates. Um evento online, gratuito, para que a gente tenha essa interação mais prática, mais direta,
para que a gente realmente consiga levar essa teoria ao raciocínio clínico no Pilates. Então, é um evento que eu estou já me programando, a gente está fazendo todo o conteúdo a ser, né, movimentado aqui, então a gente vai ser um evento bem legal. E se vocês quiserem participar, o link está na bio, tá? Qualquer coisa pode mandar um direct também, mais informações de como tudo isso vai ser, mas as inscrições, o link está na bio, né, na bio do meu Instagram, e eu deixo aqui para vocês todo o meu carinho, né, dessa transformação, e gostaria que vocês falassem se vocês gostaram do conteúdo de hoje, como é que foi, né, participar, né, desse conteúdo de hoje, como é que foi relevante ou não foi para vocês, e vai ficar gravado, e aí a gente vai postando em alguns momentos aí, vai deixar mais disponível para vocês assistirem, ou mandar para outros amigos, parceiros aí da profissão também. Vai mandando algum joia, alguma coisa, para eu poder saber o que vocês estão sentindo, além dos corações. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer para quem esteve presente em cada momento, né, em cada etapa dessa live. O conteúdo hoje foi mais para a gente abordar toda essa aplicação desse conteúdo, transformar realmente a teoria em prática, para que a gente, né, consiga colocar isso quanto antes nos nossos atendimentos e ter clareza e direcionamento sobre os nossos conteúdos de profissão. Eu vou encerrando por aqui. Até a próxima.